Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Eu espero que todos vocês estejam bem. Bom, pessoal, na nossa última aula, nós falamos um pouquinho sobre as diferenças e semelhanças dos esportes aeróbicos e anaeróbicos e iniciamos a nossa apostila volume 3, a nossa apostila do terceiro bimestre. Nós iniciamos o terceiro bimestre na aula passada. O nosso primeiro tema debatido foi os esportes coletivos, os esportes de invasão e os esportes de marca. Então, esse foi o primeiro assunto que nós debatemos no terceiro bimestre. Foi falado na última aula. Hoje, nós vamos dar sequência à nossa apostila, falando um pouquinho de um esporte coletivo e de invasão. Nós vamos falar um pouquinho sobre o basquetebol. Vamos falar sobre a sua criação, por que foi criado, qual a data dessa criação, a data que ele se tornou um esporte olímpico. Vamos falar um pouquinho dos jogadores, da função de cada um e para isso nós vamos utilizar a nossa apostila. Então, gostaria que vocês pegassem, estivessem em mãos, a apostila de Educação Física, volume 3 e o caderno de Educação Física para que a gente possa fazer algumas anotações pertinentes. Nós vamos precisar também de caneta, porque nós vamos sublinhar e anotar algumas coisinhas na apostila, ok? Então, vamos lá. Todos com apostila, caderno e caneta em mãos, para que a gente possa iniciar a nossa aula de hoje. Então, aula do dia 21 de agosto de 2020, terceiro bimestre, nós iremos falar sobre o basquetebol e suas particularidades. Vamos lá? Na página 5, meninos, ele começa a falar um pouquinho sobre o basquetebol. Ele vem falar um pouco da sua criação, vem falar de quem criou e por que o basquetebol foi criado. O basquetebol, meninos, ele é um esporte independente. O que quer dizer quando eu digo que o esporte é um esporte independente? O esporte independente, ele não tem nas suas regras básicas uma base firme em algum esporte. Por exemplo, o futsal, ele firma sua base no futebol. Então, o futsal, a sua criação, vem a partir do futebol. O basquetebol, ele não tem a sua criação não depende de nenhum outro esporte. Então, ele é um esporte independente, tá? Ele é um esporte que foi criado com regras próprias, ok? Então, essa é a primeira característica do basquete. Ele foi criado com regras próprias, a sua criação é independente, tá? Vamos lá. Lá na página 5, a nossa apostila, ela vem nos dizer que em 1891, um professor de educação física chamado James, da Associação Cristã de Moços, lembrando, meninos, que nessa época as escolas elas eram divididas em escolas femininas e masculinas, tá? Então, nessa época, professora, as mulheres praticavam esporte? Sim, elas praticavam, mas as escolas eram separadas. Existia campeonatos internos em cada escola, ok? Nessa época que homens e mulheres não estudavam na mesma unidade, ok? Na mesma escola. Então, vamos lá. Ele vem dizer que o professor James, da Associação Cristã de Moços, de Springfield, estava buscando um tipo de esporte onde poderia ser jogado em lugares fechados. Por quê? Até então, todos os esportes, eles eram jogados em locais abertos. E nessa data específica, o frio foi muito rigoroso. Então, era impossível se praticar esportes ao ar livre. Então, ele gostaria de criar um esporte onde poderia ser praticado em locais fechados. Outra exigência, outra coisa que ele gostaria era que o esporte não fosse um esporte violento, que fosse um esporte um pouco mais tranquilo. Tá? Então, vamos lá. Ele estava buscando um tipo de jogo sem violência e que estimulasse seus alunos durante o inverno, já que era difícil realizar práticas ao ar livre devido às condições do tempo. Foi então que ele desenvolveu as regras da modalidade de esporte de invasão para ser praticado em ginásios fechados, o basquetebol.
Então, o basquetebol foi criado em 1891 com o objetivo de se praticar um esporte em um local fechado. Essa é a principal regra. Eu quero que vocês sublinhem para mim desde 1891 até o final do parágrafo, por favor. É de extrema importância, tá? Vamos lá? Aí um pouquinho mais embaixo, ele vem falar um pouco do esporte de invasão. Nós já falamos na nossa última aula, na aula que nós tivemos ao vivo, o que é esporte de invasão, né? Mas eu gostaria que vocês sublinhassem e eu vou ler para vocês. Os esportes de invasão são aqueles cujo objetivo é levar uma bola ou outro objeto ao gol ou setor do campo que é defendido pelo adversário. São exemplos de esporte de invasão, futebol, futebol americano e basquetebol. O esporte de invasão, meninos, nada mais é do que ter como objetivo invadir o campo adversário para que se realize determinada pontuação, seja um gol ou uma cesta, ok? O voleibol é esporte de invasão? Não, tá? Nós já falamos disso na última aula. Esportes de invasão são esportes onde eu preciso invadir o campo adversário para realizar a pontuação, certinho? Uma particularidade do basquete, meninos, é que ele se popularizou muito rápido e apesar de ser criado para ser realizado os jogos em locais fechados, ele se popularizou de tal forma que hoje ele é praticado em todos os ambientes. Existe inclusive o basquete de rua, né, que é uma particularidade. O basquete nos Estados Unidos, ele é um esporte muito popular, muito popular. Em quase todas as casas americanos existem cestas de basquete. Para eles, o basquetebol, ele é como se fosse o futebol para nós, tá? Então, o basquetebol nos Estados Unidos, ele se popularizou muito rápido. Existem hoje campeonatos muito famosos, existem marcas que patrocinam esses campeonatos muito famosos também. Então, o basquetebol hoje, ele é muito importante, tanto como prática esportiva, como economicamente falando também, ok? Mas vamos lá, vamos dar sequência. Ele vem nos dizer que em 20 de janeiro de 1892, a apostila está dizendo, duas equipes formadas na Associação Cristã de Moços de Springfield realizaram o primeiro jogo de basquetebol, que se tem relato. Ah, professora, mas será que não teve jogo antes? Não se sabe, tá? O primeiro jogo que foi relatado, que foi documentado, ele aconteceu em 1892, 20 de janeiro de 1892, por duas equipes da Associação Cristã de Moços. E em 1894, o basquete foi formalizado, as suas regras foram formalizadas, ok? Então, em 1894, o basquetebol se torna um esporte. Até então, ele era só um jogo, tá? Eu já expliquei para vocês a diferença entre jogo e esporte. Então, em 1892, o primeiro jogo de basquete, e 2 anos depois, ele é formalizado. Como assim foi formalizado, professores? As suas regras foram oficializadas e aí não se podia alterar. A partir deste momento, o basquetebol ele tinha regras para ser seguida, tá? E uma federação que regia esse esporte, uma confederação que regia esse esporte, ok? Então vamos lá. Ele diz isso também, meninos. Quero que vocês sublinhem e anote aqui para mim, ó. Tá vendo? Embaixo do quadrinho roxo, eu quero que vocês sublinhem. Foi realizado no dia 20 de janeiro o primeiro jogo. E anote para mim que em 1894 foi formalizada as regras do basquete. Aqui são as principais e primeiras regras do basquete. Vou ler para vocês, quero que sublinhem. Os participantes deveriam usar as mãos para acertar a bola em um alvo que estaria acima de todos. Como alvo, foi utilizado inicialmente um cesto de pêssego vazio. Por isso o nome do esporte virou basquetebol, bola ao cesto, em inglês. Então, basquetebol significa bola ao cesto. Uma curiosidade, meninos. A cesta de basquete que nós conhecemos hoje, ela tem uma entrada e uma saída, certo? A bola bate no aro, ela entra pela cesta e sai, vindo ao chão. Quando o basquete foi criado, essa cesta de pêssego que foi usada,
ela não era furada na parte de baixo, ela era um cesto mesmo. Aí o que acontecia? A bola ficava dentro do cesto, no alto, e aí alguém precisava pegar uma escada, subir e tirar a bola de lá. Até que se teve a ideia de furar o cesto. E aí cesto, por isso colocou-se cesta, que vem de cesto mesmo, de cesto de frutas, tá? Essa é uma curiosidade que quero que vocês anotem. Vamos lá então. Um pouquinho mais para baixo, no último parágrafo, linha 7, ele diz assim, ó: a popularidade do basquete cresceu tanto que a partir de 1936, os Jogos de Berlim, na Alemanha, passou a fazer parte dos Jogos Olímpicos. Meninos, um esporte, quando ele se torna esporte olímpico, ele atinge o máximo de sua esportivização. Isso eu já disse para vocês também em algumas aulas passadas. É muito importante que um esporte se torne um esporte olímpico. O que é um esporte olímpico, professora? Um esporte que participa de competições olímpicas, tá? Competições que são realizadas de 4 em 4 anos. Hoje, né? Na época que o basquete se tornou um esporte olímpico, as competições eram um pouquinho diferentes, tá? Então, vamos lá. Em 1936, o basquete se tornou um esporte olímpico. Quero que vocês sublinhem e anotem para mim. Ó, em 1936, conseguem ver? Em 1936, o basquete se tornou um esporte olímpico. Do lado da fotinha, escreva para mim. O basquete se tornou um esporte olímpico. Vamos lá? Dando sequência. Passando lá para a página 6, ele vem falar de algumas características do basquete, que eu gostaria que vocês anotassem, por favor. Anotassem não, desculpa, que vocês sublinhassem, tá aqui, ó, no quadrinho do lado. No quadrinho do lado. Esse. O basquete, meninos, ele é um esporte recheado de regras. As regras do basquete são muitas, muitas. Nós vamos falar de algumas delas, mais específicas. E depois, na prática, nós vamos realizar ela assim que a gente retornar na nossa prática, nas nossas aulas práticas, tá? Vocês vão perceber que o basquete, ele é um esporte coletivo muito menos violento do que a gente imagina quando está assistindo. Então, o basquete ele é um esporte cheio de regras, onde não é permitido tudo, como algumas pessoas pensam, e de extrema importância para a socialização e para bem-estar físico. Ele desenvolve musculaturas de quadríceps, de perna, abdômen. Então, nós vamos falar um pouco da teoria, assim que a gente retornar, nós vamos utilizar ele na prática também, ok? Vamos falar das características agora. Sublinha esse quadro todo aí para mim. Algumas características do basquetebol. É jogado por 2 equipes de 5 jogadores cada. Então, cada equipe do basquetebol tem 5 jogadores e aqui nós estamos falando dos jogadores titulares, ok? Tempo de jogo, 4 períodos de 10 minutos. Se o placar estiver empatado, ao final do 4º período, o jogo deve continuar enquanto os períodos de 5 minutos extras forem necessários para desempatar. Então, como que funcionam esses períodos extras? Terminou o 4º período de 10 minutos, o jogo está empatado. O juiz apita e indica que vamos ter 5 minutos, um 5º período de 5 minutos, continua empatado. Vai ter um 6º período de 5 minutos, continua empatado. 7º período de 5 minutos, até que o jogo seja desempatado, ok? Só é contado o tempo em cada período enquanto a bola está no jogo. A quantidade de pontos varia conforme a jogada. Então, se o juiz parou a bola para penalizar algum jogador ou para qualquer outro evento que venha acontecer durante o jogo, o tempo para e o cronômetro só volta quando a bola está em jogo, ok? Então, são 10 minutos de jogo rodado, 10 minutos sem interrupção, tá? Interrompeu, depois vai ter acréscimo. Não. O juiz apitou para parar, o cronômetro para, ok? Cesta de lance livre, as pontuações. A quantidade de pontos varia conforme a jogada.
Então, a cesta de lance livre, ela vale 1 ponto. A cesta de área de campo, 2 pontos. E a cesta da área de campo de 3 pontos. Vale 3 pontos. Como que funciona isso? A cesta de lance livre, ela é a falta no basquete. Aconteceu uma falta, o juiz vai apitar, apontar para uma bolinha que está debaixo do garrafão e vai penalizar aquela equipe e a equipe vai bater uma falta. Essa equipe pode ser penalizada com 1 ou 2 lances livres. Cada lance livre vale 1 ponto. Como funciona? O jogador vai tentar arremessar a bola na cesta. Caso ele consiga converter o ponto, caso a bola entre pela cesta, vale 1 ponto. Então, 1 ponto convertido. Depende da gravidade da falta, o juiz pode apitar 1 lance livre ou 2 lances livres, ok? 2 pontos. Todas as jogadas que forem incestadas dentro do garrafão, valem 2 pontos. Eu vou mostrar para vocês uma quadra aqui com a marcação do garrafão para que vocês consigam entender. Então, todas as vezes que for arremessado dentro do garrafão, 2 pontos. Todas as vezes que for arremessado fora do garrafão, 3 pontos, ok? Professora, mas a pontuação do basquete fica muito alta. Fica muito alta porque os pontos, eles são somados, tá? Fiz 2 pontos, fiz mais 2 pontos, fiz mais 2 pontos. Eles são somados, assim como qualquer outro esporte. O futsal, por exemplo, também cada gol vale 1 ponto, a pontuação somada, quem fizer mais pontos ganha. Só porque no basquete acontece muita cesta de 3 pontos e 2 pontos. Então, por isso que ele tem a pontuação tão alta, ok? E aí, meninos, eu quero que vocês resolvam para mim a página 7. Eu quero que vocês resolvam essa página 7. Nós vamos falar um pouquinho sobre ela na nossa próxima aula, que será ao vivo, tá? E aí, na próxima aula também, nós vamos falar sobre os passes do basquete, o passe quicado, o passe de ombro, o passe por cima da cabeça, passe de gancho. Nós vamos falar todos eles, eu quero que vocês vão anotar no caderno. Depois nós vamos falar sobre as posições dos jogadores, os armadores, os extremos, os postes. E aí, nós vamos realizar uma pesquisa também, tá? Eu vou deixar para vocês um link de uma quadra de basquete para que vocês consigam entender aonde está o garrafão, como que os jogadores se posicionam dentro dessa quadra em relação a posição dos jogadores na quadra, e vou deixar também um link sobre as cestas de basquete, o que é 1 ponto, o que é 2 pontos e o que é 3 pontos, ok? Eu espero que vocês tenham gostado do nosso primeiro debate sobre o basquete. Na nossa próxima aula, nós vamos continuar. A resolução da apostila, página 7, nós vamos corrigir na nossa próxima aula ao vivo, ok? Um grande abraço para vocês. Fiquem com Deus. Tchau!